Olá, meninas, tudo bom? Hoje é sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 53 dias da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo, mas o tema do dia é o poder da contemplação. O texto-chave está em Cantares, capítulo 2, no versículo 10 a 14. Nós estamos falando, irmãs, nessa semana do caminho, né, daquilo que nós vamos encontrando no caminho. Ontem nós falamos do poder do silêncio e hoje nós vamos falar do poder da contemplação. Nesse caminho nós vamos descobrindo o prazer de servir ao Senhor. No caminho nós vamos indo mais fundo na comunhão e é uma oração poderosa essa contemplação. O poder da contemplação é uma oração poderosa e que eu tenho praticado mas a contemplação, a oração da contemplação, ela só pode ser compreendida e a partir do momento que nós aprendemos a oração do silêncio. Então, por isso nós falamos do silêncio ontem. E essa oração da contemplação, que nós vamos falar hoje, que nós vamos aprender um pouco aqui, ela alinha o Criador com o Todo-Poderoso, né? Ela alinha a criatura, o Criador e a criação. Essa oração da contemplação, a gente enxerga o Senhor como Deus Todo-Poderoso. Nós enxergamos a nossa fragilidade, a nossa miséria, e nós enxergamos a magnífica obra que é a criação. Então é sobre isso que nós vamos falar, né? Contemplação é você observar, é você aprender a ouvir Deus falar com os olhos, né? Você está silenciando a sua boca, você está silenciando os seus ouvidos de tudo quanto é ruído que quer te distrair e você está caminhando com o Senhor e você está ouvindo Ele com os olhos. Então esse é o poder da contemplação. Então vamos ler aqui para a gente começar a caminhar naquilo que o Senhor quer nos falar. Eu sinto uma leveza e uma doçura do Espírito Santo que tem vindo sobre nós nessa semana, nos guiando e nos chamando a ir mais fundo. Então vamos lá, nós vamos ler Cantares, capítulo 2, versículo 10, fala assim: O meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Apareceu as flores na terra, chegou o tempo de cantar as aves, e a voz da rola ouve-se em toda a terra. A figueira começou a dar seu figo, e as vides em flor exala o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha que anda nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Irmãs, Jesus, ele está te esperando no caminho e ele está te convidando hoje, né, ao ler essa palavra. A voz do meu amado me diz, levanta-te, querida minha. Eu quero te mostrar algumas coisas. Jesus quer compartilhar conosco segredos, beleza da criação. Aqui está dizendo, já passou o inverno, já passou a chuva, tá tendo flores na terra. As aves estão cantando, as figueiras estão dando seu figo, a vide a sua flor, e já tem flor exalando o seu aroma. Vem, amiga, vem, querida minha, eu quero te mostrar. E ele está dizendo, pomba minha que anda nas fendas do penhasco. Irmãs, você sabe que a pombinha, ela é um dos bichinhos mais dóceis, né? Mas ela é arisca, e essa pomba aqui, que representa a gente, ela está andando nos penhascos. Ela está andando em lugares perigosos. Penhasco é lugar perigoso, é lugar que você pode cair, né? Pode se machucar entre as pedras. E aí ele está dizendo, pomba minha, você que anda nesses lugares perigosos, que você anda no esconderijo das rochas, você está se escondendo em lugares perigosos, ao invés de se esconder comigo no esconderijo do Altíssimo. E ele está dizendo, vem, eu quero ver o seu rosto. Eu quero ouvir a sua doce voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é amável. Então esse é o texto que nós vamos, o texto base desse devocional de hoje, que Jesus está te esperando. Nesse caminho, esse caminho com o Senhor,
ele não é, irmã, só um caminho de dificuldade, de espinhos, de sacrifício. Não, ele é um caminho um caminho de um grande romance. Um romance, uma maestria, uma sinfonia, um romantismo, algo poético, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso e ele está nos chamando hoje para esse tipo de oração. Irmãs, ele está dizendo, vem contemplar, noiva minha, vem contemplar, pomba minha, amada minha, filha minha. E ele está dizendo que quando você vier, ele vai te mostrar alguns segredos, coisas simples como a figueira dando o seu fruto, a vide a sua flor exala o seu perfume. E quando nós estamos caminhando com ele e a gente vai contemplando, a gente vai exercitando essa oração, isso é uma oração, irmãs. A contemplação é uma oração em silêncio. E quando você contempla, você começa a acessar dentro de você o rio da vida. Você começa a acessar dentro de você os frutos do Espírito, porque aqui está dizendo dos frutos. E você começa a acessar dentro de você o descanso. E nós vamos deixando os fardos nesse caminho e nós vamos ficando cada dia mais leve. Então a contemplação, ela é uma oração poderosa. Ela não é fácil de ser exercitada, porque você vai ter que aprender silêncio, você vai ter que aprender a olhar, a ver Deus na criação, a ver Deus naquela obra. E você vai ter que aprender também a estar sozinha. E isso nós vamos falar amanhã. Bom, na contemplação, irmãs, nós aprendemos a ruminar. Ruminar é você meditar. A contemplação está muito ligada à meditação. E aí eu não estou falando de meditação de parar e deixar a mente vazia. Não é nada disso. É meditar, ruminar. Lembra que os antigos usam essa palavra, ruminar? É ruminar no que você está vendo, é ruminar naquilo que Deus está falando. A contemplação, ela te ensina a ouvir, né? Ela te ensina a ruminar. O ruminar nos ensina a ouvir, o ouvir nos ajuda a organizar, o organizar nos ajuda a obedecer. Muitas vezes nós não obedecemos, não é só porque somos desobedientes, é porque não entendemos, é porque as coisas não estão organizadas na nossa cabeça, a gente não entende além. Então isso fica mais difícil da gente obedecer. Vamos ler alguns textos aqui que vai falar um pouquinho sobre isso. Alguns textos para a gente compreender. Vamos começar por Mateus, capítulo 1, capítulo 1, versículo 20. Aqui é a parte de José, né? Quando Maria é engravida e ela é noiva de José, o que aconteceu? Eu estou lendo a minha versão, tá, irmãs? Às vezes eu deixo escrito aqui, a versão pode estar diferente, mas eu gosto dessa versão minha antiga. E às vezes eu não acho não acho o versículo do jeito que está na minha, mas aí eu tenho que colocar aqui para vocês. Vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, José, tá? Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vou ler esse aqui porque é maravilhoso, né? Ela dará à luz um filho que porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Mas olha aqui, a palavra que eu peguei esse versículo por quê? Porque está dizendo que enquanto José ponderava, irmãs, é ruminar, é pensar, é contemplar, é meditar, né? É ficar em silêncio, ele estava em silêncio. Enquanto ele ponderava nessas coisas, nós temos que ponderar e meditar, irmãs, mas isso no caminho, porque só uma ponderação sem estar no caminho, sem estar na companhia do mestre, vai virar apenas preocupação, né? Você vai ficar pensando, não vai encontrar solução, vai ficar pior. Mas quando nós estamos no caminho, que José era um homem de Deus, um homem no caminho, então ele ponderava. Enquanto ele ponderava, Deus deu um sonho para ele. E Deus disse, não temas.
Então, na ponderação, irmãs, a ponderação, a contemplação, ela traz direção. Ela traz direção para a nossa vida. Às vezes nós estamos batalhando, lutando, querendo uma resposta, sendo que se a gente aquietasse, silenciasse e contemplasse e deixasse esse poder da contemplação, porque a contemplação ela é uma oração e ao mesmo tempo ela é uma adoração, a gente receberia tantas coisas maravilhosas. Há um segredo muito forte na contemplação. E desde que eu comecei a praticar, irmãs, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu não quero outro caminho. Eu não quero outro caminho. A não ser que seja um caminho melhor ainda, né? Que ele me revele melhor ainda do que a contemplação. Mas caminhos do que eu vivi antes da contemplação, eu não quero mais. Eu quero viver essa doçura, essa maestria, essa singeleza, essa vida que flui e que me ensinou a acessar os tesouros escondidos que estavam dentro de mim e que às vezes você fica desesperada buscando do lado de fora. Vamos ler um outro texto aqui que eu já li, que eu disse que eu ia falar dele depois. Eu não esqueço das coisas não, viu, irmã? Tô ligada. 70 dias, mas a mente está firme aqui naquilo que eu tenho que fazer. Vamos lá, Gênesis capítulo 24, no versículo 62 a 63, fala assim, foi quando Rebeca foi encontrar com Isaac, né? Ora, Isaac vinha de caminho de Ber-lai-roi, porque habitava nas terras do Neguebe. Ele estava caminhando, né? E saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu que eis que vinha os camelos. Era um hábito de Isaac sair para caminhar, para meditar. Meditar é contemplar. Tem outras versões, que é as versões que eu deixei aqui, que fala que ele saiu para orar. Mas na minha versão diz que ele saiu para meditar. Meditar é orar. E ele andava ali nessa área perto das terras do Neguebe. Eu sempre gostei desse nome na Bíblia. Neguebe. Parece interessante, né? Então, irmãs, Isaac, ele tinha esse costume. Ele estava meditando, ele estava ponderando, provavelmente estava meditando e desfrutando ali da presença de Deus e meditando no seu coração sobre essa esposa que estava para vir para ele, né? Como que ia ser a vida dele. Eu disse que, eu não coloquei aqui o texto, né? Mas eu disse que Isaac se casou com 40 anos. Isaac foi o único patriarca, irmãs, que não teve outra mulher. Ele só teve Rebeca, ele não teve concubinas. E se os homens aprendessem a meditar, a contemplar a glória do Criador, se os homens se alinhassem, né, com a voz do Eterno, se eles se deixassem levar por esse amor, se eles deixassem ser conduzidos por esse amor maravilhoso que é o amor do nosso Pai, o mundo seria bem melhor. Vamos ler agora no Salmo 143, tem alguns salmos aqui, mas vamos ver, o que vier aqui, a gente lê, né? Vamos ler no Salmo vamos ler o 104 primeiro. Peraí, é muitos salmos, irmãs. Salmo 104, versículo 34. O Salmo 104, no versículo 34, fala assim: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Então aqui está falando de meditação. Tem vários textos, não deu para deixar todos, mas eu quero deixar alguns textos que falem sobre meditação. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Quando nós meditamos e estamos invocando ao Senhor, né, louvando o nome dele, o nome do Todo-Poderoso, através da contemplação, da meditação. Aqui não está dizendo, irmã, seja agradável a minha preocupação. Não, é a minha meditação. Seja agradável ao meu Senhor, ao meu Pai. O que está passando na nossa mente, irmãs, o dia inteiro? O que passa na nossa mente o dia inteiro?
Nós temos, principalmente nós que moramos aqui, ou pessoas que moram em outros países, né? Nessa época de outono, pessoas onde tem a mesma estação. Essa estação do outono é absolutamente maravilhosa. E cada dia nós vamos contemplando e vendo Deus orquestrando todas as coisas, mudando as cores, pintando para nós um quadro. E a gente, na correria da vida, irmãs, a gente não está dando a menor importância, né? Para a obra, para a criação. Antes de eu ler os outros salmos, irmãs, eu quero dizer algo aqui. Enquanto eu preparava esse devocional, eu vi no meu coração, assim, não vou dizer também que é uma visão, tá, irmã? Apenas uma ilustração. Eu via mulheres dirigindo as suas vidas como se dirige um carro desalinhado, um carro fora do eixo. Nessa direção, você está fazendo uma força sobrenatural para dirigir esse carro, que é a sua vida. Essa força sobrenatural que você está fazendo para fluir em coisas muito simples, como acordar, manter a mente em ordem, em paz. E essa dificuldade é porque o carro, que é a vida, está fora do eixo. E Deus quer o controle desse carro. Nesse caminho, irmãs, é Ele quem te conduz. É Ele que quer conduzir a sua vida. Ele está preparando uma noiva para ser exibida nas nações. Ele não pode exibir uma noiva feia, cansada, com aquele ar de amargurada, com aquele ar de tristeza, de desgosto. Não é essa noiva que Jesus está preparando, irmãs. Nós servimos um Deus belo, pleno, absoluto, magnífico. E filhas de pai surpreendente, um pai surpreendente é surpreendente. Filhas de um pai magnífico tem que ser magnífica. E ele está preparando essa noiva. E hoje ele te chama para você passear em silêncio, só contemplando. Nessa contemplação ele derrete corações, ele desfaz pensamentos, ele elimina cansaço, ele traz direção, ele traz paz, ele traz criatividade. Ele te ensina como acessar os tesouros escondidos que ele colocou dentro de você. E aí, você vai dizer sim ao convite do Senhor, que é o que nós falamos lá, que é o que nós falamos aqui em Cantares? Ei, noiva minha, vem comigo, porque eu tenho muito para te mostrar, através da minha própria criação. Eu não estou dizendo que nós temos que adorar a criação, irmãs. Nós somos filha de um Pai poderoso e nós temos que adorar o Criador. Quando nós contemplamos a criação, a adoração é para o Criador. Não é para a criatura, nem a criação, é para o Criador. Então vamos ler alguns outros salmos aqui. Vamos ler o Salmo 98, 7, 9, fala assim: ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e o que nele habita. Os rios batam palmas e cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. A criação, ela louva ao Senhor, irmãs. A criação, ela se prostra. Ela se prostra. E a canção que eu vou deixar hoje, irmãs, maravilhosa, maravilhosa. Eu quero agradecer a cada mulher que me envia alguma canção. E as que eu não coloco aqui na caminhada me edifica a si mesmo. E aquelas que às vezes eu estou procurando, né? Estou querendo algo diferente. E essa canção eu recebi no começo de setembro, né? No começo, quando a caminhada estava começando. E como eu sabia que eu ia fazer esse devocional aqui, eu guardei e eu estava ansiosa para colocar ela. Escute essa canção. É uma canção, tudo a ver com isso aqui, é magnífico. As canções, irmãs, você sabe quando você vai arrumar para sair e você coloca a sua roupa, você está toda arrumada e falta só o acessório. Isso é só para quem gosta de acessório, vai entender o que eu estou falando. Sabe o acessório, aquele que vai dar o toquezinho final, aquele colar, ou aquele brinco, ou aquela pulseira, ou aquele cinto? Isso é a canção no nosso devocional. Ela dá um toque, ela fecha
E eu achei que essa caminhada ela não ia ter louvores. Eu sinceramente achei, porque como ela está sendo feita no momento de mais correria, no momento mais apertado para mim, eu imaginei que eu não ia ter tempo de pesquisar e de procurar e de baixar em MP3, mas Deus foi maravilhoso e muitas canções que está tendo aqui nova foram enviadas para mim, soprada pelo Espírito Santo, né? E alguém me enviou, eu não falo o nome das meninas, mas elas sabem da minha gratidão por cada uma que participa. Não só enviando canções, né, irmãs, mas compartilhando comigo, comentando. O que você coloca, o que você compartilha, está sempre me acrescentando. E eu quero agradecer, já deixar o meu agradecimento mais uma vez, porque eu já falei que essa caminhada, ela é nossa. É a gente que carrega ela, eu de um lado, vocês do outro, e vamos com a graça de Deus. Bom, vamos ler Salmo 111. No Salmo 111, no versículo 2 e 4, fala assim, vamos ler tudo. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia do justo e na assembleia. Grandes são as suas obras, ó Senhor, considerados por todos os que nela se comprazem. Em sua obra a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memorável as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Lembra-se sempre da sua aliança. Aqui está dizendo da glória, da majestade da obra do Senhor. Irmãs, eu sempre digo que Provérbios é o livro da sabedoria, mas se você quer aprender a oração da contemplação, então leia Salmos. Salmos vai nos ensinar. Não tem quem que se apaixone pelos Salmos e não aprenda a contemplação. Então, acho que de tanto eu fazer campanha dos Salmos, né? 1 vez, 2 vezes por ano eu leio os Salmos, todo dia um Salmo. Você lê o Salmo em voz alta. Se você está com a mente agitada, está cansada, não sabe o que fazer, leia os Salmos. O Senhor vai falar ao seu coração. Vamos ler Salmos 143, no versículo 4 e 6, fala assim, no versículo 4 a 6. Por isso, dentro de mim esmurece o meu espírito e o coração se vê turbado. Eu lembro-me dos dias de outrora e penso em todos os teus feitos. Eu considero as obras das tuas mãos. Aí eu levanto as minhas mãos a ti, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá depressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me esconda a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Irmãs, não, deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Olha só, está dizendo aqui que ele eleva a alma. Se a sua alma está cansada, abatida, falta de elevar a sua alma. Não fique esperando, irmãs, que o Senhor vai chegar e vai botar um anjo e vai te tocar e você vai... amanheci ótima. Ele pode fazer isso. Mas existe a nossa participação. Você precisa invocar o Senhor, você precisa clamar. E esse clamar, muitas vezes, vai ser no poder da contemplação. Não é só aquela oração que você entra para dentro de um quarto e fica ali meia hora, 1 hora, falando. Isso é importante, irmã, mas eu estou ensinando outras coisas. Isso aí já era para a gente ter passado esse nível aí já. Estou ensinando outras coisas. Você precisa contemplar, sai para fora um pouco. O que Deus falou com Abraão? Abraão, sai dessa tenda, olha para as estrelas. Quando você lê a vida dos profetas, o que Deus fala para o profeta? Jeremias, vai à casa do oleiro, eu quero falar com você, olhando para quando você estiver vendo aquele barro sendo formado num vaso, eu quero falar com você. Você lê os profetas, não dá para eu colocar tudo aqui, irmãs. O tempo todo Deus falava, faz isso, vai ali, olha para isso. O que Deus disse para Ezequiel? Ezequiel, olha para esse vale dos ossos secos. Mas Deus quer nos conduzir em coisas grandes.
Então, às vezes, está um dia maravilhoso lá fora. Deus colocou um sol para brilhar depois de uma tempestade. Deus colocou os pássaros para cantar, para falar com você, e você socada dentro do quarto achando que está orando. Eleve a sua alma. Eleva. Quando a beleza da criação, irmãs, eu vi uma filósofa falando, achei interessantíssimo. Ela falou assim: uma coisa já eleva a nossa alma, mas 2, 3 coisas belas eleva muito mais. Então nós precisamos nos encher. Nós precisamos nos encher dessa grandeza do Senhor. Aqui está dizendo, dentro de mim o meu espírito estava esmorecido, meu coração estava turbado, mas eu me lembrei dos dias, dos teus feitos. É isso que está dizendo esse salmo. A minha alma anseia por ti. Nós queremos uma alma que anseia pelo Senhor, irmãs. Mas nós não alimentamos essa alma com... Nós não alimentamos essa alma com coisas que vai fazer realmente encher ela e fazer ela ficar sedenta pelo Senhor. Como que nós vamos ficar sedento pelo Senhor se nós não colocamos essa alma para se elevar? Quando a alma se eleva, a sua vontade de cantar louvores, a sua vontade de fluir, ela aumenta. Então, nós precisamos disso, irmãs. Vamos ler agora aqui 98. Não, nós já lemos isso. Vamos ver aqui o capítulo 8, Salmo capítulo 8, no versículo 3 a 9. O Salmo 8, 3 e 9 fala assim. Vamos ler tudo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o seu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e criança de peito, tu suscita força por causa dos seus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando eu contemplo os céus, a obra dos seus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembre? E que é o filho do homem para que visite? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre todas as suas obras, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. E o versículo 9, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra. Eu aconselho, irmãs, que nesses últimos dias da caminhada, você, se puder, né, se desejar, se esforce para você passear um pouquinho sozinha. Vai dar uma caminhadinha sozinha. Vai tomar um café sozinha. Vai meditar, contemplar, sabe? Vai observar. Se você está na estação aí do Brasil, está na primavera. Nós estamos aí no Brasil, está na primavera, né? Isso, está na primavera. Vai desfrutar. Fica quieta com seu pai. Isso é um exercício que não é fácil, irmãs. Não é de uma hora para outra. Não é. Porque a nossa alma, ela quer algo rápido, algo imediato. Ela quer uma coisa instantânea. Mas Deus está nos ensinando o poder da contemplação. Deus está nos ensinando esse poder da contemplação, de nos aquietar e saber que Ele é Deus. Então eu te indico que nesses últimos dias, para que você comece a treinar, comece a ler um salmo todos os dias. Eleve essa alma. Essa canção que eu vou deixar, que tem tudo a ver também com esse Salmo 8, ela fala, se os ventos lhe obedecem, nós lemos isso essa semana, eu também. Se o mar te louva alto, eu também. Se as montanhas se prostram a ti, eu também. E se as estrelas te adoram, eu também. Então Deus está nos chamando a ter uma maestria, uma sinfonia, como que eu vou dizer? Entrosar. Ele quer alinhar o Criador, a criatura e a criação. Se vocês descobrissem, irmãs, o poder desta oração, vocês iam ver que esse carro que vocês estão guiando, fazendo uma força sobrenatural,
uma força para ser mãe, força para fazer uma comida, força para isso, força para aquilo. Se você descobrisse o poder que há na contemplação, o descanso que tem e como o Senhor se agrada de nós, quando nós estamos fluindo da maneira que Ele deseja. Se você descobrisse esse segredo, você ia receber, sabe o quê? Você ia ter mimo do Senhor nas lutas. Há um manancial no meio da guerra. No meio da guerra. Você pode estar no meio da guerra, irmã. Mas o seu espírito pode estar em silêncio. O seu espírito pode estar contemplando a majestade e a grandeza do Rei, dos Reis, do Senhor dos Exércitos. Deus vai começar a te dar mimos. Mimos aquece a nossa alma, aquece o nosso coração, mostra que Deus está conosco. Às vezes você vai achar que é perda de tempo, né? Você falar, ficar passeando, ficar observando as árvores, ficar observando a natureza. Irmãs, eu sei que eu estou falando, eu não vim dessa... Tem gente que já tem essa aptidão, eu não tinha. Meu desejo desde criança, eu nasci no interior de Minas, ali em Monte Carmelo, mas cresci nas redondezas de Belo Horizonte. Meu desejo era Belo Horizonte, aquela cidade movimentada, né? Meus passeios sozinha, quando eu comecei a ir no centro de Belo Horizonte sozinha, com 12 anos, até antes, 10, eu queria andar no meio da muvuca. Eu gostava daquela buzinação, aquele sinal que você vai atravessar e tá aquele monte de gente para atravessar. Belo Horizonte antes era muito mais cheia, né? Cheio de camelô. E eu amava isso. E eu achava que eu queria isso para minha vida. E eu pensava, quando eu crescer, que eu virar moça, eu quero morar na cidade grande, bem movimentada. Quando eu cheguei aqui, que eu conheci Nova York, né? Eu achei o máximo. É uma imponência a cidade grande. Mas aqui, ao mesmo tempo, é muito gostoso porque os bairros, né, tem muitas... Eles conservam muito a natureza, irmãs. Então, isso para mim teve que ser um grande aprendizado. Isso não foi assim... nasci assim, bonitinha, apreciando. Não, eu não queria saber de nada de natureza, de flor, de mato, de bicho, não. Eu queria indústria, queria capitalismo, né? E Deus está trazendo um mover sobre a terra. Se você observar, Deus está trazendo um mover sobre a terra. As minhas amigas pastoras que eu converso, eu tenho uma amiga na Suíça, né, que ela mostra coisas lindas. Tem minha pastora do Brasil. Todas duas, parece até que elas estão conectadas, elas falam, tô com vontade de morar longe, morar na montanha. Juntar comigo também, né, que agora a minha vida é morar nas montanhas também, quero morar no mato. E você vai vendo que Deus tá conduzindo as pessoas a isso. Porque nós estamos vivendo nesse mundo capitalismo, nesse mundo que só corre atrás de coisas, de tecnologia. Tem uma palestra da doutora Karine Rizardi, ela tem feito, né? Ela é maravilhosa, psicóloga. Eu tenho assistido, depois eu vou ver se eu deixo aqui para vocês. Ela está fazendo uma série sobre a tecnologia, o mal que faz, como a gente se livrar disso. Eu não sei qual foi, mas eu vou procurar para vocês. E ela falou algo muito importante, que o que vai ajudar a gente a se libertar dessa era vai ser os 4 elementos da natureza: ar, terra, fogo, vento, né? Então ela estava falando, a gente sair mais, observar a natureza. Ela até fez um stories um dia mostrando a árvore de manhãzinha cedo, acho que era no lugar que ela estava. Então isso está um mover. Deus liberou sobre a terra esse mover. As pessoas já estão começando a entender que essa vida do capitalismo, isso é bom, irmã, não estou dizendo que é ruim, mas está consumindo o homem. Está consumindo o homem. E é interessante que esses dias uma blogueirinha que eu acompanho há muitos anos, ela era bem urbana, mora bem no centro de Belo Horizonte, ama viajar e sempre é viagens para fora do país, viagens. É uma menina bem bacana que eu gosto de acompanhar. E ela anunciou que estava de mudança. E quando ela anunciou que estava de mudança, ela disse, ela colocou o nome Casa da Árvore. E ela disse, eu vou mudar para um condomínio fechado, para um lugar bem com bastante árvore. E ela disse,
foi interessante que ela disse, nunca foi o meu desejo, nunca passou pela minha cabeça isso. A minha cabeça era só viajar, conhecer bastante lugar movimentado. Ela é muito de lugares turísticos, de outros países. Não é muito aquela coisa também praiana e é mais cidades mesmo, assim. E me pegou de surpresa, né? Quando eu vi aquilo ali, porque eu já acompanho ela há uns 10 anos. E na hora eu entendi, é um mover que Deus está trazendo. E ela disse, foi nessa pandemia, foi estando em casa, que ela meditando, pensando, né? Ela chegou à conclusão de que era necessário isso. Então, irmãs, Deus tem um descanso, um mimo que Ele quer nos dar. Tem mimos, tem descanso no meio da guerra, tem manancial no meio da guerra. Agar no deserto enxergou um manancial quando ela se rendeu ao Senhor, né? Deus traz mimos para nos confortar no meio da batalha. Davi foi ali levar pão e queijo no meio da batalha. Pão e queijo é um mimo, né, irmãs? Ainda mais naquela época. Nós precisamos desfrutar dos mimos que o Pai nos dá a cada manhã. O sol que está nos aquecendo é um mimo, irmã. O pássaro cantando, as flores que embelezam o caminho, as sombras das árvores. Irmãs, nós somos filhas, adoradoras, amigas do Pai. Todos os dias Ele é digno da nossa contemplação. Olha, você quer prosperidade, você quer paz, você quer saúde, você quer harmonia, aprenda a oração da contemplação. Vamos ler 2 versículos aqui para terminar. Isaías 40, no versículo 26 ao 31, fala assim: Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido a Deus? Não sabe que ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Ele faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O jovem se cansa e se fadiga, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Olha que tremendo. Aqui começa dizendo que levanta os olhos, lá no versículo 26, vê quem criou tudo isso. E que ele tem um exército de estrelas que estão todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, nenhuma falta quando ele chama. Se até as estrelas obedecem ao Senhor, irmãs, nós também. Se aquele vento que Jesus parou nessa semana que nós lemos, obedece ele, nós também. Então nós temos que ter essa sinfonia, essa sincronia. Nós precisamos entrar, sabe, irmãs, nós somos mulheres, são tão românticas com os homens, tão romântica com o amor mundano, só no amor mundano, mas o verdadeiro romantismo, o verdadeiro amor está no Senhor. Porque nós, às vezes, somos tão românticas, tão mimosinha, tão delicadinha, tão dodóizinho, tão sensívelzinha. Mas esse amor romântico acaba na primeira decepção, porque não está firmado em Deus. Até para a gente ser verdadeiramente romântica, até para a gente viver realmente o amor no nosso casamento, ou o amor fraterno, ou o amor materno, o amor que seja, nós precisamos conhecer o Senhor de verdade. E Deus está dizendo, levanta os olhos, olha e vê. Transforma suas orações, irmãs. Há muito mais tipo de oração que nós precisamos desenvolver. E é o que eu disse, eu vou dizer de novo para mim mesmo. Eu não quero outra vida. Eu não quero. Para mim, nesse momento da minha vida, a oração do silêncio e a oração da contemplação são as melhores coisas que eu descobri na minha vida. É transformador. Vamos ler aqui para terminar
Isaías capítulo 55, do versículo 8 ao 13. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não vai voltar vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. Saireis com alegria e em paz serei guiado. Os montes e os outreiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha que tremendo isso, irmãs. E aí está dizendo, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, memorial eterno que jamais será extinto. Mas eu quero ler esse 12 de novo. Depois que nós entendemos essas coisas, depois que nós entendemos os caminhos do Senhor, depois que a gente contemplar, sairá com alegria e a paz, e com paz vocês vão ser guiados. E os montes, os outreiros vão romper em cântico diante de vós, e toda árvore do campo baterão palma. A criação, irmãs, ela louva o Criador. E não é diferente, e não pode ser diferente com aquele que Deus criou para governar. Não pode ser diferente. Então, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, entregue a direção desse carro. Nós tivemos um carro, uma Kombi, que ela estava desalinhada e assim, ela tinha como é que fala? Um espaço muito grande no volante que meu marido tinha que fazer um esforço, né? Só ele conseguia dirigir aquilo, era um perigo até, né? Não sei por que demorou tanto tempo a gente consertar aquilo. Mas quando eu estava tendo essa visão na minha cabeça das mulheres dessa forma, eu me lembrei dessa Kombi, que você tinha que estar puxando muito para um lado. Se você queria que ela fosse reta, você tinha que puxar forte, porque senão ela te puxava para a esquerda ou para a direita. Então, irmãs, vamos entrar nesse caminho da contemplação. Mais uma vez eu quero dar a dica. Saia um pouquinho sozinha. Sai um pouquinho sozinha, irmã. Sai desse tumulto. Larga esse celular um pouquinho. Sai um pouquinho, caminha, respira. Dá uma passeada na sua rua. Dá uma passeada na rua de cima. Vai ver o que está acontecendo. Vai ver que árvore está nascendo por aí. Vai ver vai ver os passarinhos que estão cantando. Vai ver a cor do céu, né? Vai ver se o céu está cheio de nuvens, se o céu está limpo. Respira, invoca o nome do Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É invocar, irmãs, ministrando louvor a Ele. A nossa respiração, ela pode cantar ao Senhor, né? Cada vez que você respira em paz, que você está invocando o nome do Senhor, não é uma respiração agitada, com medo da morte, medo do pânico, medo da falta, medo da miséria, medo do que está acontecendo no mundo, medo do presidente novo, medo do presidente velho, medo de não sei o que vai governar, medo de... Não, nós precisamos, a nossa respiração, ela alinha com o nosso espírito. Nós já falamos do poder disso. Então, há coisas muito profundas, irmãs, que o Senhor quer fazer conosco, mas eu só posso ir até aqui. E eu quero orar, porque é um caminho maravilhoso. Eu vou deixar aqui um livro que eu li, um dos melhores livros que eu li, vou deixar em PDF, tá? Celebrando a Disciplina. Nesse livro falou tudo isso que eu tenho falado sobre esse poder do silêncio, poder da contemplação. Esse livro veio para confirmar tudo isso que o Senhor estava me ensinando e eu amei, porque quase não se vê falar disso. Quase não se vê falar disso. Nós cristãos queremos, ainda mais nós cristãos e nós brasileiros, né? Nós brasileiros gostamos do bafafá. Vamos fazer greve, vamos bater panela. A gente gosta disso, é da nossa natureza. E tudo bem por isso, porque Deus nos criou assim. Mas a gente precisa equilibrar. A gente precisa baixar a bola, a gente precisa descobrir um poder no secreto.
Então vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, por esse dia. Senhor, eu quero colocar a vida de todas as minhas irmãs, aonde chegar a minha voz, seja nesse momento que estamos fazendo, ou seja depois, aonde chegar essa palavra. Que o Senhor aquiete esses espíritos, sabe, essa alma agitada, essas pessoas, essas irmãs, Pai, que estão guiando a sua vida numa força que elas possam entregar, baixar a guarda, relaxar, entregar esse volante na sua mão e dizer: Pai, conduz, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim, os teus pensamentos são mais altos que os meus, os seus caminhos são mais altos que os meus. Ó Espírito Santo, nos ensina a entregar o controle da nossa vida nas suas mãos. O Senhor está nos chamando: vem, noiva minha, pomba minha, amada minha, vem. Eu quero mostrar grandes coisas, que nós possamos dizer sim para o Senhor, para o teu Espírito. Pai, traz paz, sopra paz nesses lares. Onde entrar essa voz, onde entrar esse devocional, que venha a tua paz, que vem como um vento impetuoso, mas trazendo a tua paz, trazendo o teu Espírito. Nos ensina a, junto com o Senhor, e deixando nesse caminho esses fardos pesados, e receber apenas a leveza do teu Espírito, para que sermos guiados no vento do teu Espírito, para onde quer que o Senhor nos deseja posicionar. É o que eu peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Fiquem com Deus e não deixem de ouvir a canção. Um beijo.